Galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre IPv6. Bom, primeiro vamos conceituar. O IPv6 é um sistema de endereçamento que foi desenvolvido para atender a quantidade de dispositivo que hoje acessa a internet, que é uma quantidade muito maior do que há anos atrás. O IPv4, que é popularmente chamado só como protocolo IP ou endereço IP, né? Ele tem uma limitação de quantidade de endereço, ou seja, uma quantidade de clientes, de computadores, de máquinas que conseguem ser endereçados pelo IPv4. E ultimamente a gente tem visto muitos equipamentos que precisam acessar a internet, como os equipamentos wearables, né, que são os usáveis, né, como os smartphones, é, aliás, os smartwatches, né, que são os relógios, né, inteligentes, e equipamentos de IoT também, né, que é a internet das coisas, né, então equipamentos que estão hoje interligados na internet e que controlam determinados processos de automação. E alguns computadores embutidos também, que a gente encontra até em geladeiras, em micro-ondas, em diversos eletroeletrônicos, né, que hoje acessam a internet, até carros, né. Bom, então cada dispositivo desse precisa de um IP para se conectar na rede, né? Se conectar na internet. E a gente sabe que o IPv4 é muito limitado, né? Tem uma quantidade finita de IPs e essa quantidade já está sendo alcançada mediante o acréscimo, né, do número desses equipamentos que precisam acessar a internet. Então, quais são as características do IPv6? Né? Então, já que ele foi criado para atender essa demanda nova, né, de novos equipamentos, vamos ver quais são as diferenças entre o IPv4 e o IPv6. O IPv4 ele é um endereço de 32 bits que se divide em 4 blocos, né, de 8 bits, que são os octetos. Já o IPv6 é um endereço de 128 bits, então ele é muito maior. Não é só. Quem um leigo vai pensar, poxa, mas ele é só 4 vezes maior que o IPv4. Não, cada bit a mais dobra a quantidade de IP que você tinha anteriormente. Então ele é milhares de vezes maior do que IPv4. Então são 128 bits divididos em 8 blocos de 16 bits cada um, e esses blocos são chamados de quartetos. Aí vocês vão falar, pô, mas tem 16 bits, por que chama de quarteto? Quarteto porque esses bits não são configurados de forma decimal, como acontecia no IPv4. São configurados de forma hexadecimal, usando caracteres hexadecimais. E cada bloco de 16 bits representa, então, um, um bloco de 4 caracteres hexadecimais. Uma outra característica do IPv6 é que não tem a necessidade de reservar o primeiro e último endereço, como acontece no IPv4, né? Endereço de rede, endereço de broadcast, eles podem ser utilizados como endereços de IPs válidos das máquinas, né, dos clientes. Então continua existindo o endereço de rede é o primeiro, o endereço de broadcast é o último, só que eles não são reservados, eles podem ser usados nas máquinas. Bom, outra diferença do IPv6 em relação ao IPv4 é que no IPv6 não existe a máscara de subrede. Na realidade, a gente consegue identificar o tamanho do escopo através do comprimento da rede. Né? Então, aquele númerozinho barra alguma coisa, né, que vem sempre depois do endereço de rede, ele determina a quantidade de bits de rede, ou seja, de bits que vão fixar o escopo. E o que não estão ali, o que não está considerado como bit de rede, são os outros bits que são chamados de bits de rush, são os bits zeros, né, que são utilizados então para liberar a variação do escopo, para poder endereçar os clientes. Os blocos do IPv6 não são separados por um ponto, como acontece no IPv4, né? Tipo 92.168. Os blocos do IPv6 são separados por 2 pontos. E como se trata, né, de um endereço que vai ficar grande, vai ficar extenso, né, na hora de digitar, porque são 8 blocos, quando acontece, e é muito comum isso acontecer, né, de você ter vários bits zeros nesse endereçamento, você pode, você pode abreviar esses bits através de um recurso chamado dois pontos, né, ou dois pontos duplicado.
Então, isso vai abreviar, vai ocultar a quantidade de bits zeros no endereçamento. Você não precisa ficar digitando todos os blocos. Bom, não existem classes padrões de endereçamento, né, como acontece no IPv4, né? Classe A 10.0.0.0, classe B 172.16.00, classe C 192.168.00. Não tem classes de endereçamento no IPv6. A única ressalva é que você não pode configurar uma rede IPv6 cujo primeiro quarteto hexadecimal comece com FE80. Né? Esse escopo que começa com esse quarteto, né, FE80, ele é o local host, né, digamos assim, do IPv6. Né, como acontece também no IPv4, né, você não pode começar nenhuma rede no IPv4 que começa com 127. Né, por quê? Porque 127.0.0.1 é o endereço local host, é o teste de conectividade da placa de rede com ela mesma. Então, o quarteto, olha, o escopo que começa, né, com o quarteto FE80 no IPv6, ele é usado para teste interno e para teste de envio de pacote também. Bom, para personalizar o escopo, a gente vai ver daqui a pouco como é que faz, né, para poder definir a menor quantidade de IP possível sobrando usando IPv6, mas quando o administrador da rede ele não quer trabalhar com a quebra de quarteto, como se chama no IPv6, né, ele habitualmente se usa uma quebra padrão no meio do endereço. Então, se é um endereço IPv6 é um endereço de 128 bits, você faz a quebra na metade, separa os bits de rede e bits de host exatamente na metade, ou seja, vira uma rede /64. Então, um exemplo disso é aqui, ó, tá no slide, né? Seria o escopo ABCD, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 2 pontos, que está abreviando todos os zeros, e o último quarteto seria 0001, por exemplo, e aí /64. Então, é um endereço que 64 bits desses 128 são bits de rede e 64 bits são bits de host. Então, quebra no meio, né? essa divisão. Bom, aqui está o exemplo de um IPv6, né, por dentro. Então, são 8 blocos de 16 bits cada um, né, totalizando aí 128 bits. E quando a gente dá um zoom, né, eu dei um zoom aqui no último bloco de 16 bits, né, para a gente acompanhar, para a gente entender como é que funciona esse endereçamento. Cada bloco desse, de 16 bits, né, na hora da gente montar o escopo, na hora da gente personalizar esse escopo, a gente divide em 4 blocos de 4 bits. Né, porque esses 4 blocos de 4 bits, cada bloco desse vai ser representado por um caractere hexadecimal. Né, a gente sabe que os caracteres hexadecimais vão de 0 a F, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, como não tem 10, né, o número 10 em decimal, em hexadecimal, ele é representado por A. Letra A, B, C, D, E e F. O F é como se estivesse representando o 15. Como se estivesse, não, ele representa o 15 em decimal. Então, o valor máximo que a gente faz com 4 bits é o valor 15 em decimal, né? Então, olha só, vamos observar aqui um bloquinho desse daqui, pode ser esse último aqui. 8 mais 4 mais 2 mais 1 dá 15. Então, 1 é 15 em decimal. Em hexadecimal, como eu não posso representar o valor 15, né, com 5, a representação em hexadecimal é a letra F, ok? Então, esse bloco de 16 bits fica sendo representado como um bloco de 4 caracteres hexadecimais. Ok? Bom, agora imagina, vamos ver o funcionamento dele. Né? Imagina que você tem que montar uma rede para 50 computadores agora usando IPv6. Né? E que o endereço de rede que a gente vai usar vai ser esse aqui. A001, 2 pontos, C123, 2 pontos, 2.0. Ou seja, tem um monte de blocos iguais a 0 aqui que estão abreviados, que estão ocultos. Né? Termina com 0 lá no final. Uma outra característica também, gente, é o seguinte. Quando acontece de terminar com 0, você nem precisa representar esse 0 aqui também não, tá? Então, esse endereço de rede é a mesma coisa que representar como A001, 2 pontos, C123, 2 pontos, 2 pontos. Parou aí. Esse 0, ele pode ser ocultado também, tá?
Alguns autores colocam esse 0 aqui, outros não, outros ocultam ele também. Significa que quando você tem 2 pontos, ele está abreviando tudo que vem na frente com valor 0, inclusive o último caractere. Bom, vamos analisar onde seria feita a quebra de quarteto, né? Quais bits ficariam livres, qual seria o comprimento da rede e como que ficaria o escopo. Então vamos lá. Para 50 computadores, lá, uma rede IPv6 para 50 computadores. Bom, aqui eu dei um zoom de novo, né, no último quarteto, que aqui está representado como 4 caracteres, mas que na realidade são 16 bits, né? E aí esses 16 bits eu segmentei em 4 blocos de 4 bits, cada um deles. E aí cada bloco desse de 4 bits tem seus fatores multiplicativos, né? Então 1, 2, 4 e 8 é o primeiro bloco, 1, 2, 4, 8 é o segundo bloco, 1, 2, 4, 8 é o terceiro e por aí vai, né? Bom, para conseguir delimitar a quantidade, eu usei um fator multiplicativo imaginário aqui em cima, igual a gente faz no IPv4 quando vai fazer a quebra de octeto lá no terceiro octeto. Então, continuei dobrando, né? 8, 16, 32, 64, 128. Só para eu saber que para uma quantidade de 50 PCs, a divisão entre os bits de rede e bits de host deve ser feita exatamente nesse ponto aqui, ó. Né? Lembra quando a gente estudou IPv4, né? Sobre quebra de octeto? Então, nesse ponto aqui, se eu considerar o fator multiplicativo que ficou com os bits livres, somando todos eles, dá um valor igual a 63, né, que é sempre o fator da próxima casa menos 1. Então, 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 dá 63. Então, 63 é a quantidade que me permite endereçar 50 PCs, sobrando a menor quantidade possível de IPs. Então, esses bits aqui da direita ficam bits de host, ficam liberados para variar o endereçamento. E essa quantidade de bits aqui da quebra para a esquerda, tudo vira bit de rede, ou seja, são bits travados, ok? Bom, então significa que parte desse quarteto aqui foi quebrado, e aí foi quebrado aonde? No segundo caractere aqui, da direita para a esquerda. Foi quebrado nesse segundo caractere hexadecimal. Então, esse segundo caractere, que tem a metade dele travado e a metade liberado, ele só vai poder variar com 2 bits. 2 bits estão travados, 2 bits estão liberados. E uma variação de 2 bits vai de 0 a 3. Esse fator multiplicativo aqui, ó, 2 mais 1, né, você forma com 2 bits um valor máximo igual a 3 em hexadecimal, ou em decimal também, tanto faz. Como não passa de 9, ele é representado da mesma forma em decimal e em hexadecimal. Bom, já esse caractere aqui, que seria esse último caractere aqui, ele está todo livre. Então, se ele está todo livre, né, para poder variar, a gente consegue montar um mínimo, né, de representação igual a 0 e um máximo igual a f. Se tudo aqui for 1, 8 mais 4 mais 2 mais 1 somados dá igual a 15. 15 é f em hexadecimal. Beleza? Portanto, meu endereço de rede fica A001, 2.C123, 2.2.0, barra 122. Por que 122? É um endereço de 128 bits no total. E eu deixei 6 bits livres, né? 6 bits de host, né? Liberados aqui para variar. Os 4 bits do primeiro caractere e 2 bits do segundo caractere. Então, desses 128 bits, 6 estão livres para variar. Então, quantos bits continuam como bits de rede agora? 128 menos 6, 122. Ok? Então, a rede barra 122. Então, por isso, não tem máscara, né, de subrede. O IPv6 não tem a máscara. O broadcasting, que é o último endereço possível, vai ser o A001, C123, 2 pontos, 2 pontos, então continua abreviando um monte de zero que tem aqui, e termina com o valor 3F. O valor máximo que eu faço, né, com metade de um caractere e um caractere inteiro em hexadecimal, 3F. Então, tudo que tiver nesse intervalo, né, entre A001, 2 pontos, C123, 2 pontos, 2.0, até A001, 2 pontos, C123, 2 pontos, 2 pontos, 3F, pode ser usado para endereçar qualquer máquina na sua rede, inclusive
os extremos, o endereço de rede e o endereço de broadcast. Então, o IPv6 também não tem faixa de IP válido. Por quê? Porque esses dois endereços não são reservados, podem ser atribuídos às máquinas. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. Deixo um exercício aí para vocês, né, que é definir uma rede para 150 computadores. Agora aqui a gente já fez uma com 50, né? Calculem aí uma rede para 150 computadores usando IPv6, considerando que o endereço de rede desse escopo que vocês vão montar vai ser AABB 2.2.0. Então, só tem o primeiro quarteto com valor, o resto está tudo zero, né, inclusive o último caractere. Antes de finalizar, vamos ver no Packet Tracer. Eu tenho uma topologiazinha pronta aqui, para a gente poder montar essa topologia usando IPv6, para poder reforçar esse conceito com vocês. São 3 LANs em 3 ambientes diferentes e 3 links interligando essas 3 LANs, beleza? Para os links eu usei porta serial, né? Então cabo serial DCE, que está sendo utilizado aqui, né, para conectar um roteador no outro. Então nada está configurado ainda, só foi montado fisicamente e conectado os cabos, tá? Então nem os computadores têm IP. E aí eu comentei, né, com um bloquinho de anotação aqui para cada LAN dessa e para cada link como é que vai ser a configuração. Bom, então vamos começar aqui. Essa primeira rede eu chamei de ABCD A001 2.2.0/64. Então não fiz a quebra de octeto, né, para atender a quantidade de computadores, eu quebrei exatamente no meio. Então usei esse recurso em todas as LANs. Todas as LANs são /64. Só que o que diferencia uma da outra? Aqui é ABCD A001. Aqui é A002 e aqui embaixo é A003. Os links ABCD B001, B002 e B003. Reparem que os links são comprimento /127, ou seja, eu só deixo um único bit livre para poder variar. Isso é possível usando IPv6, né? Por quê? Porque você não tem reserva de IP. Então, os únicos 2 IPs que eu vou poder usar nessa rede aqui são ABCD B001 2.2.0 e ABCD B001 2.2.1. Com um único bit livre, a variação que eu tenho é de 0 a 1 só. No IPv4 não era possível fazer uma quebra deixando um único bit para variar, porque você tinha que ter a reserva de endereço de rede broadcast mais a faixa válida para poder endereçar as máquinas. Então, mesmo numa rede ponto a ponto, você tinha que ter pelo menos 2 bits livres. Na IPv6 não, você pode deixar um único bit livre para poder endereçar suas máquinas, porque seu escopo vai ser só com 2 IPs mesmo. Esses IPs não são reservados. Então vamos lá, para essa rede aqui da esquerda agora, vou endereçar o primeiro computadorzinho aqui, IP Configuration, só que com o IPv6 agora, não vou usar o IP Configuration, né, que seria o IPv4, IP padrão, vou usar a configuração de IPv6, ok? Então vamos lá, o endereço dessa máquina aqui vai ser ABCD A001 2.2.1. Vou colocar como 1 nessa máquina aqui, por quê? Vocês vão, né, pensar assim, poxa, mas o 1 não é sempre usado como gateway, né? Bom, o gateway, que vai ser o roteador, vai continuar usando o primeiro IP do escopo, mas o primeiro IP do escopo agora é o ponto 0. O ponto 0 não é mais reservado, ele pode ser atribuído, então ele vai ser atribuído no roteador, ok? Diferente de como acontece no IPv4. Bom, é uma rede /64, /64, e o gateway vai ser ABCD A001 2.2.0. Beleza? Repara que, olha, se eu clicar no campo de baixo, o Packet Tracer vai omitir esse 0 aqui, esse último 0, porque ele sabe lá, que nem é necessário. Então pode terminar com 2 pontos, ok? Se deixar com 0 também não dá problema não, tá, gente? Funciona da mesma forma. Bom, o outro computadorzinho agora, IP Configuration. O IPv6 dele vai ser ABCD A001 2.2.2 também /64, e o gateway ABCD A001 2.2.0. Então esses dois PCs estão configurados. Vou configurar primeiro todos os PCs
depois todas as portas voltadas para as LANs, depois as portas, né, voltadas para os links e por último tabela de rotas. Bom, segunda LAN agora, ABCD, dois pontos, A002, isso mesmo, beleza, A002, dois pontos 1 barra 64, gateway ABCD, dois pontos, A002, opa, dois pontos 2, opa, 0, é o gateway. Bom, viram como é fácil errar usando IPv6, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de endereçar, né? Porque como é muito caractere e agora está misturando letra e número, qualquer descuido vai acontecer um erro, vocês vão digitar errado e não vai funcionar a rede. Então tem que ter muita atenção. No outro computador, ABCD, dois pontos A002, dois pontos 2 barra 64 e o gateway ABCD, dois pontos A002, dois pontos 0. Repara que, olha só, ele tem aqui ó, o link local address, que é o FE80, que a gente chama de FE80, né, que é o endereço que eu falei para vocês que não é o único escopo que a gente não pode usar, né, é o escopo começado com FE80, né, porque é o endereço de controle dele e não pode alterar o que já vem aqui, já vem configurado, deixa do jeito que está aqui, deixa ele quietinho aqui, não mexe. Bom, agora nessa LAN de baixo, ABCD, dois pontos A003, dois pontos 1 barra 64 e o gateway ABCD, dois pontos A003, dois pontos 0. Na outra máquina, ABCD, dois pontos A003, dois pontos 2 barra 64, gateway ABCD, dois pontos A003, dois pontos 0. Beleza, todas as máquinas já, né, conseguem comunicar umas com as outras internamente, ou seja, essa máquina manda pacote para essa manda para essa para essa, mas uma máquina de uma LAN ainda não consegue se conectar com outra máquina, se comunicar, né, com outra máquina de uma outra LAN. Bom, vou configurar as portas agora internas, voltadas para as LANs dos três roteadores. Vou no primeiro roteador, e aí reparem que eu coloquei propositalmente o cabo na porta FA0/0 de todos os roteadores para poder facilitar na hora de configurar. Então a porta interna de todos eles é a Fast Ethernet 0/0. Bom, então vamos configurar esse roteador aqui. A porta voltada para a LAN, que é FA0/0, vai receber então o IP ABCD, dois pontos A001, dois pontos 2.0/64. Exatamente esse IP aqui, que é também endereço de rede, vai ser usado nessa porta, né? Então a sequência é enable, configure terminal. Estou abreviando os comandos, né? Porque a gente já viu esses comandos trabalhando com IPv4, então todo mundo já conhece esses comandos. Interface Fast Ethernet 0/0, IPv6 address, então IPv6 ADD, ABCD, dois pontos A001, dois pontos 2.0/64 e no shutdown para levantar a porta. Então reparem que lá, já ficou verdinho, a porta está levantada. Depois eu volto nesse roteador, vou levantar agora a porta interna desse roteador aqui. Então eu vou levantar a porta interna dos três primeiros para depois configurar os links, ok? Então no segundo roteador, ó, enable, conft int fa 0/0, IPv6 add, ABCD, dois pontos A002 agora, né, que é a segunda LAN, 2.2.0/64 no SH, no shutdown. Ficou verdinho ali. Terceiro roteador agora, enable, conft int fa 0/0. Opa, faltou um 0 ali, né? int fa 0/0, IPv6 add, ABCD, dois pontos A003,
2.2.0/64. No shutdown. Beleza, então todas as portas internas já estão levantadas, já estão com IP, já até recebem os pacotes enviados pelos computadores quando eles precisarem utilizar o gateway, né, que é a saída da LAN. Bom, vamos configurar agora os links. Né? Então, o primeiro roteador aqui na porta SE, que é serial, né, SE 0/0/0. Então, eu vou colocar o IP ABCD:2.B001:2.2.0 aqui, e nessa aqui o IP ABCD:2.B001:2.2.1. Né? Como é uma rede ponto a ponto, né, só tem um bit livre para variar, a variação vai de 0 a 1, vai ficar o ponto 0 de um lado, ponto 1 do outro, ok? Então, nesse primeiro roteador aqui, ó, vou sair da porta que eu estava e vou entrar na int SE 0/0/0, IPv6 ADD ABCD:2.0/127. USH. Ele não vai ficar verde agora, né, porque o outro lado tem que levantar também, né? Então vamos lá, no outro roteador, saio da porta FA 0/0 que eu estava e entro na porta SE 0/0/0, IPv6 ADD ABCD:2.B001:2.2.1/127. USH, no shutdown. Beleza, levantei a porta. Olha lá, os dois lados estão verdinhos, ótimo. Nesse link aqui agora, que é o ABCD B002, aqui eu vou botar o ponto 0, 2.0 aqui e 2.1 aqui, né? Então vamos lá, no roteador de cima. Vou sair da porta que eu estava e vou entrar na int SE qualquer. Agora vamos conferir a porta. SE 0/0/1. Int SE 0/0/1. IPv6 ADD ABCD:2.B002:2.2.0/127. USH. Levantou a porta. Do outro lado agora, não ficou verde porque o outro lado a porta está desligada, né? Então do outro lado, vou sair da porta que eu estava, que é uma faixa Ethernet 0/0, e vou entrar na int SE 0/0/1, que é igual, eu coloquei propositalmente igual ao roteador lá de cima, tá, gente? Pra gente poder configurar sem errar. IPv6 ADD ABCD:2.B002. Tem que conferir se eu coloquei 2 ali também, né? Eu usei B002 lá em cima. Depois a gente confere. Então ABCD B002 2.2.1/127 no USH. Levantei a porta. Bom, como é que eu vou conferir se eu usei o IP correto aqui nesse roteador aqui de cima? Até bom isso ter acontecido, né? Primeiro que dá para eu ver aqui na comando digitado, mas se eu tivesse apagado sem querer, é só digitar o comando do show IP IPv6 int brief, que ele me mostra todas as portas configuradas. E aí na porta, ó, na faixa Ethernet 0/0 tem o IP daquela porta local, então é a A. Na serial 0/0, que é serial de cima, tá ABCD B001, e na serial 0/0/1, que é essa descendo, o IP ABCD B002, né, e final 0 aqui. Então, todas as portas configuradas direitinho. Agora, nesse roteador, vou configurar a porta SE 0/1/0, essa daqui, que sobe para cá, então, que é a ABCD B003, né? Então vamos lá, vou sair da porta que eu estava, vou entrar na int SE 0/1/0, IPv6 ADD ABCD B003:2.2.0/127 USH. No outro roteador, vou sair da porta que eu estava e vou entrar na int SE 0/1/0, IPv6 ADD ABCD
B003 2.2.1 barra 127 no SH. Beleza, levantei todas as portas agora da nossa rede. Falta agora a tabela de rotas, né? Para que um computador consiga se comunicar com o outro, falta a tabelinha de rotas agora. E essa tabela de rotas, assim como acontece no IPv4, ela pode ser tanto estática como dinâmica, né? Para que a gente possa, eu vou criar uma dinâmica entre esses dois roteadores aqui e depois eu vou remover, né? Só para poder mostrar para vocês como é que faz, porque eu vou configurar essa topologia como rota estática em sentido horário, obrigatório. Então, o pacote daqui tem que passar por aqui, o daqui tem que passar por aqui, o daqui tem que passar por aqui, ok? Mas antes eu vou criar só entre esses dois roteadores aqui uma rota dinâmica para vocês verem como é que funciona. Então, nesse roteador da esquerda, vamos lá. Vamos sair de tudo só para começar a sequência de novo de comandos. Então, a sequência nesse roteador aqui vai ser a enable. Aliás, enable já foi, né? Conft, configure terminal. IPv6 unicast routing, que pode ser abreviado também, tá, gente, para uni, por exemplo, IPv6 uni. Depois IPv6 router RIP e o nome que você vai dar, que é o seguinte: na tabela de rotas dinâmica, cada roteador vai precisar de um nome para a tabela dele. E aí a gente tem que acrescentar na tabela desse roteador todas as portas que estão conectadas nele. Então, como essa LAN se chama ABCD A001, essa daqui é A002, essa aqui é A003, eu vou determinar que essa rede aqui, essa LAN, essa tabela de rotas, né, desse roteador, vai se chamar A1, essa daqui vai ser A2 e esse aqui vai ser A3, ok? Então, eu tenho que dar um nome para ela lá, IPv6 Router RIP A1. Esse vai ser o nome dessa tabela de rotas dinâmica desse roteador. Agora, eu vou sair dessa tabela e vou entrar em cada porta desse roteador, colocando cada porta dele nessa tabela de rotas. Na verdade, eu vou colocar só, não vou colocar de baixo não, vou colocar só essa daqui e essa aqui, para vocês verem como é que funciona. Mas já que eu não vou configurar o roteador de baixo como dinâmico, então vamos lá, vou entrar na int fa 0/0 e vou determinar aqui que essa interface se encontra naquela tabela de rotas. Então IPv6 RIP A1 enable. Beleza. Vou mostrar aqui para vocês, ó, do show IPv6 route, que é a tabela de rotas. Vocês vão ver que o que tiver aqui tá com C está conectado e o que tiver com L é local. Então todas as portas vão estar conectadas e local, vão aparecer assim. E a gente pode simplesmente ignorar o que está com C e L. Tá? C é só que está com cabo conectado e L é que ele já está fazendo teste local. O que importa é quando aparecer aqui um S de estático ou um R de RIP, que é o dinâmico. No caso agora não está aparecendo nenhum dos dois ainda, mesmo eu já tendo criado a tabela dinâmica aqui. Por quê? A tabela dinâmica ela só é reconhecida quando um outro roteador também tem uma tabela dinâmica, que aí uma tabela interage com a outra, né, através do protocolo RIP. Então, interagiu, ele reconhece essa tabela e vai mostrar para a gente lá na tabelinha de rotas. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vou para esse, deixa eu ver se eu coloquei as duas portas ali, acho que não, coloquei só FA, né? Ah, lá, tá vendo? Não ia funcionar, porque eu botei só a Fast Ethernet 0/0. Não coloquei a SE, a serial. Então, ó, eu vou sair dessa porta lá, exit. Eu vou entrar na SE agora. int SE 0/0/0. Vou colocar essa porta também na tabela de rotas. Então, IPv6 RIP A1 enable. Agora sim. Vou lá no outro roteador agora. Ó, se eu mandar mostrar as tabelas de rotas aqui também, ó, do show IPv6 route. Ele também não tem nem S
de estático e nem R de RIP, de dinâmico, né? Vai ter daqui a pouco. Então vou sair. Opa! Vou sair da porta onde eu tô. Vamos lá. Conft IPv6 router RIP A2 opa, esqueci de habilitar, né? Então IPv6 uni primeiro, né, que é o unicast routing. Agora sim, IPv6 router RIP A2, beleza, foi criada a tabela de rotas chamada A2. Vou sair dela, vou entrar na porta intfa 0/0 e vou colocar essa porta no A2. Então IPv6 RIP A2 enable, saio dessa porta, vou entrar na intse 0/0/0 e vou colocar essa porta também no IPv6 RIP A2 enable, beleza. Agora, como tem tabela de rota tanto aqui quanto do outro lado, se eu digitar agora do show IPv6 route, ele vai me mostrar, olha lá, o R, o RIP. Então o RIP significa que ele consegue acessar a rede ABCD A001, que é essa daqui, via, ou seja, através da porta serial. Beleza? Ele dá até o FE80 aqui da porta. Então ele consegue acessar por conta da tabela de rotas dinâmica. Então, se agora, num computadorzinho desse daqui, ó, eu for lá no desktop dele, prompt de comando, digitar aqui, ó, um ping ABCD, dois pontos, A00 lá é A002, né? Dois pontos, 1. Já tá pingando. Tô pingando um computador lá do outro lado da rede A002, beleza? Então tá funcionando a rede entre essas duas LANs. Mas como eu falei, eu não quero mostrar para vocês a rota dinâmica, né? Bastaria configurar isso aqui agora e pronto, tudo ia estar funcionando. Eu vou remover a rota dinâmica agora para a gente configurar essa topologia como rota estática. Então vamos lá. Para remover a rota agora, eu estou no roteador da esquerda, né? Então o que eu vou fazer aqui? Ó, exit, eu estou na porta serial, eu vou digitar, ó, no IPv6 router RIP A1. Estou excluindo a tabela de rotas A1. Beleza. Agora se eu digitar o do show IPv6 route, não tem ali, não tem essa tabela de rota mais. Aqui ainda tem, ó. Vamos lá. Ó, repetir o comando que foi o último que eu dei. Olha lá, tem o RIP aqui ainda, o R. Então eu vou sair da porta e vou digitar, ó, no IPv6 router RIP A2, excluir. Então agora se eu digitar do show IPv6 route, não tem o R mais, que é a tabela de rota dinâmica, beleza. Uma rede não se comunica mais com a outra, nenhuma rede se comunica, só as LANs entre elas se comunicam. Bom, agora eu vou configurar uma rota estática, eu vou obrigar esse roteador aqui a entregar pacote nessa porta aqui, quando o pacote for destinado a essa rede ou a essa rede. Então como é que a gente faz isso? Rota estática agora. Bom, vou sair de tudo aqui, vou mostrar para vocês. Enable conft bom, agora a gente vai obrigar o roteador a entregar uma determinada porta quando o pacote for destinado a uma rede. Então, esse comando vai ser, ó, IPv6 route. Quando ele tiver que entregar alguma coisa na rede ABCD, dois pontos, A002, 2.2.0/64, que ele entregue obrigatoriamente na porta ABCD, dois pontos, B001, 2.2.0/64.
1, que é essa aqui, ó, essa porta aqui. Então, quando ele tiver o comando diz, quando tiver que entregar alguma coisa nessa rede, entrega naquela porta. Beleza. Vou repetir o comando e só vou alterar o A002 para A003, que é a rede de baixo. Quando ele tiver que entregar alguma coisa na rede de baixo, entrega de novo nessa porta. Beleza. Está pronta a rota estática aqui. Vou sair. Sair. Vou nesse roteador aqui agora. Vamos lá. Enable, conft IPv6 route. Quando ele tiver que entregar alguma coisa na rede ABCD, dois pontos. Essa rede aqui de baixo é a A003, 2.2.0/64, endereço de rede, né? Ele deve entregar exatamente na porta ABCD, B002, 1, que é a porta ali de baixo. Opa, digitei errado, no lugar do IPv6 eu botei IPVR, né? Vamos lá, corrigindo aqui o comando. Beleza. Vou repetir o comando agora para a rede A001. Então, quando ele tiver que entregar na A001, ele também vai entregar nessa porta aqui. Isso vai fazer com que a nossa rede só circule no sentido horário entre os links. Ok? Tá pronto. Eu esqueci de colocar lá em cima o comando WR, né? Write, para ele poder gravar todas as configurações. Já estava pronto aqui. Então, enable WR, write. Show. Por último, aqui embaixo, vou sair de tudo. Vamos lá, enable, conft. Agora, aqui, como é a primeira vez que eu estou configurando tabela de rota com IPv6, eu preciso colocar o IPv6 uni, que eu já tinha colocado lá em cima e não coloquei aqui ainda. IPv6 route. Quando ele tiver que entregar alguma coisa na rede ABCD, A001, 2.2.0/64, que ele entregue na porta ABCD, B003, 2.2.1. Show. E por último, quando ele tiver que fazer isso, então, quando tiver que entregar também um pacote na rede A002, ele também entregue naquela porta lá de cima, a B003. Então, exit, WR, salvou, ok, prontinho. Agora todos os computadores já conseguem se comunicar, e aí essa comunicação é feita sempre no sentido horário, né? Vou dar um ping aqui para vocês verem. Vou repetir aquele ping que ele deu lá pro computador que está do lado de cá, né? Ou seja, da rede A002. Pingando direitinho. E agora eu vou pingar um computador da rede A003. Então, ó, ping A ABCD, A003, 2.2.1. Tá pingando direitinho. Tá funcionando a nossa rede. Vou mostrar graficamente agora como que ela funciona no sentido horário. Ó, vou editar os filtros todos, aliás, desmarcar tudo aqui, né? Na hora de editar, ó, lembrando de marcar IPv6, né? ICMP-v6. Beleza. Agora um pacote, por exemplo, ó, saído daqui para chegar até aqui, né? Ou seja, um teste ping. Auto capture play. Vamos lá. Ele tem que seguir só no sentido horário entre os links, né? Ou seja, internamente, ó. Então ele não pode descer agora. Isso, ele tem que passar por aqui. Vai descer. Chega até o computador que tem que receber o pacote. E na hora de voltar, ele tem que passar por esse link. Beleza? Show de bola, perfeito. Funcionou como a gente desejava.
Bom, então é isso, pessoal. Assim que a gente configura uma rede usando IPv6, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, que consigam fazer aí na casa de vocês. Valeu!